agora está gravando. Então, vamos às questões de distribuição de pontos, né? Como é que nós vamos trabalhar, né? Nessa primeira semana, nós vamos trabalhar esses conteúdos aí, né? Para que serve? O que é finanças, um pouquinho, né? O significado, aplicações no processo de gestão, estrutura do dinheiro, entendimento do que é competência, o que é caixa. E nós vamos falar um pouco sobre pontos de equilíbrio, né? Os 3 tipos de pontos de equilíbrio aí: operacional, financeiro e econômico. Nada mais é do que estudar o equilíbrio entre as receitas e as despesas. O lucro vai ser zero? Para ele ser zero, eu tenho que vender quanto? Então, a gente vai fazer esse estudo aí. Então, vai ser a primeira parte, que ele está dividido, será apresentado entre o dia 17 e o dia 20, final dessa semana, né? 17. Tem que estar entrando aqui. Só um minutinho, gente, porque a gente está entrando aqui e está pedindo permissão. Então tá. Entre o dia 17 e o dia 29, nós estaremos aí trabalhando sobre esses temas aí, né? Então vamos lá. Vamos ver a questão do que é fórum, o que é questionário, tudo isso vocês já sabem, vocês já estão formando já. O conteúdo está sendo distribuído em 3 semestres, sendo que cada semestre distribui 10 pontos, tá? A presença, né, ela vai ser computada normalmente. Então, ao final aqui da aula, eu puxo aqui o extrato aqui de quem que está participando, quem que não está, né, e a gente faz a anotação da frequência, tá bom? Alguma pergunta até agora, gente? Esse pouquinho que eu falei? Não. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vamos falar um pouco do geralzão desse tema, né? Esse caderno está dividido em 3 semanas, então nós vamos falar uma parte, vamos parar, depois a outra parte na semana que vem, e a terceira parte no final desse trimestre, né? No final da terceira semana. Então, o que é finanças, né, gente? Então, muitos de vocês aí estão estudando para poder ter o Enem, né? Já estão aí um pulinho aí em outra fase na carreira, vão escolher uma carreira, e vão entrar para a faculdade, então... Ai, professor, que gatilho, não fala isso não. Oi? Que gatilho, não fala isso não. Nem sei se vai ter faculdade para estudar. Ah, não, vai ter sim. Pois é, né? Não, vão ser positivos, gente, positivo. Eu tô crente que esse semestre resolve bastante coisa, e aí, semestre que vem, a gente vai estar junto aí, né? Pelo menos presencialmente, para vocês poderem ter um tempo aí bom aí para capacitarem mais ainda para poder fazer as provas, né? O Enem eu acho que foi adiado para 2022, não é isso? Acho que é, né? Porque eu acho que estava sem verba, alguma coisa assim. Eu acho que deu uma. Não, mas aí tudo se ajusta, né, gente? Não tem outra saída. Pior que tá, não tem jeito de ficar, né? Então, Ah, eu não tenho dúvidas, viu? Vamos ter a positividade no máximo possível. Eu não tenho que estudar se eu não tenho onde passar, né? Tem que manter a positividade, graças a Deus, é isso aí. ué, tem que pensar positivo. Nossa, então vai dar tudo certo. E aí, se partindo dessa premissa que vai dar tudo certo, a gente tem aqui na nossa matéria uma coisa interessante que serve para todas as profissões. Vocês que foram meus alunos de contabilidade, né, aqui vai ter gente que vai fazer diaria, né, tem gente que vai fazer, pode ser, né, que veio para a minha área, né, área de finanças, né, contabilidade, administração.
Tem gente aí que vai fazer direito, farmácia, bacharelado nas hermenêuticas, né? Matemática, física, química, por aí vai. Mas todas as profissões, gente, todas elas, a gente precisa ter noções de finanças, ou seja, o que fazer com os meus equivalentes de dinheiro, né? A gente chama de equivalente de caixa. Então, você tem que entender um pouco de finanças. Então, quando vocês já viram um pouquinho de contabilidade, noções de contabilidade, vocês viram lá que a gente tem ferramentas interessantes para você ir controlando a sua evolução em termos de patrimônio, né? E aí, dentro desse cenário aí de discussão sobre a variação das riquezas das pessoas, das empresas, nós temos uma área de estudo aí que se chama finanças, né? Então, o que é finanças para quem, tipo, né, que é um ator famoso? Pode ser definida como a arte e a ciência de gerenciamento de dinheiro, tá vendo? O cara pão duro, ele gerencia o dinheiro bem? De certa forma, sim, né? Às vezes até demais. Virtualmente, todos os indivíduos e organizações ganham ou captam ou investem dinheiro, né? Ou você ganha, alguém te faz uma doação, ou você faz empréstimo, capta, ou você aplica, né? É o famoso ditado. Lembrem-se de mim quando eu falo. Quando você estiver tomando uma decisão, se você não conseguir mensurar o retorno daquela ação que você está tendo, então não vá, porque tem chance de dar errado. Então, por exemplo, vou demitir funcionário. Você já levantou os custos da demissão do funcionário? Tá, esse é um ponto. Qual o ganho que você vai ter ao demitir esse funcionário? Ó, se eu estou demitindo esse funcionário, porque eu estou colocando uma máquina, que essa máquina vai fazer 10 vezes mais do que o serviço que ele faz. Bom, tá, e vai me render X reais em termos de produtividade. Resolvido. Estou mandando embora. Por que você está mandando embora? Porque eu não gosto dele. Não, mas... Tá, mas... E aí? E ele é bom funcionário? Produz bem? Sim, é um dos melhores que eu tenho. Vai fazer falta? Vai. Mas aí você vai mandar embora? Vou, porque eu não gosto. Qual que é o custo dele? Ah, ele tem mais de 15 anos que trabalha na empresa, vou ter um custo elevado, mas vou mandar embora porque eu não estou aguentando ele mais. Ah, então qual que é o custo de você mandar ele? Alto. Então tá. Agora, quanto que você vai gastar para repor uma pessoa na qualificação dele? Uma pessoa, não, eu vou ter que contratar pelo menos uns 3 para fazer o que ele faz. Então aí você tem que ver, pô, então, será que não tem um outro caminho para resolver essa questão? Né? Conversar com o funcionário, ver quais são as necessidades dele, por que ele está com aquele comportamento, etc, etc. Então, se vai, o que eu quero dizer é, se você não consegue mensurar, né, para você tomar a melhor decisão em termos de dinheiro, então, cautela, tenta verificar, tente mensurar o resultado dessa ação em termos de dinheiro. Né? Então, as áreas mais importantes em finanças podem ser resumidas ao analisar as oportunidades profissionais nesse setor. Então, gente, na área resumindo, né, trabalhar com dinheiro, né, para vocês terem ideia, eu tenho ex-alunos, né, que são profissionais da área do mercado de capitais. O serviço deles eles começam a trabalhar na hora que a bolsa abre, que é 10 horas da manhã, e terminam às 18, na hora que a bolsa fecha. Eles ficam o dia inteirinho aplicando dinheiro, comprando, aplicando ações, etc. Né? Então, um profissional da área financeira. Essas oportunidades, em geral, caem em 2 categorias. Então, você tem um profissional do setor, você tem na área de serviços financeiros, que a gente vai falar mais para frente, e administração financeira. Então, serviços financeiros. A área de serviços financeiros lida com a prestação de assessoria e produtos financeiros. Ela envolve uma variedade de oportunidades de carreira em mãos, planejamento financeiro, pessoal, investimentos, né? Bens imóveis, seguros. Então, são aquelas pessoas que ficam vendendo produtos, seguros, plano de saúde, né? Então, eles ficam
verdadeiros corretores, né, tentando te ajudar em várias frentes, consórcios, e aí vai. E a segunda frente é a questão da administração financeira. Então, ela lida com as dívidas, né, obrigações do administrador financeiro na empresa, principalmente. Né? Eles trabalham em tarefas financeiras tão variadas como planejamento, orçamento, política de crédito para cliente, ou seja, nós vamos financiar os produtos de 3 vezes, 4 vezes, e nós vamos financiar para como? Para qualquer um, para todo mundo que chegar na loja, ou não, nós vamos financiar até 3 vezes quem comprar um produto que ultrapassar R$ 200. Você vai criando regrinhas, né? Então, como é que eu vou conceder? Isso chama concessão de crédito. Vou conceder um crédito para o cliente, né? Ou seja, comprar a prazo, né? Quais seriam as condições? Avaliação de investimento. Vamos fazer um incremento aqui na nossa padaria, né? Então, nós precisamos comprar maquinário, precisamos comprar ferramentas, precisamos contratar mais pessoas. Então, enfim, você tem que fazer investimento, né? Fazer algumas adequações no ambiente. Então, assim como meio de obter recursos para financiar as operações da empresa, né? Planejar cliente, avaliar investimento, como obter mais recursos de outras formas. Então, a administração financeira vai lidar nesse ambiente. Em anos recentes, as mudanças nos ambientes econômicos e de regulamentação aumentaram a importância e a complexidade das tarefas do administrador, ou seja, né, a economia, né, cada hora está indo para um lado, agora é o Covid, quando é o Covid é a crise asiática, quando é a crise asiática foi a crise lá no setor imobiliário em 2008 lá nos americanos, então sempre você está tendo aí um efeito econômico que afeta o ambiente da economia, né, de uma nação, e aí você tem que obriga os países, né, a reformularem suas leis, ou adaptarem suas leis, etc. Vide aqui no Brasil. Com esse advento da pandemia, a pandemia afetou o ambiente econômico, né? Então você afeta aí a relação compra e venda, né? Então, fechamento de lojas, abre loja, fecha a loja, abre a loja pela metade, fecha a loja. Você interfere, né, indiretamente no ambiente econômico. Então, você tem que ter novas regulamentações. Aí você viu no Congresso, né, a reforma trabalhista, né, que é a modificação aí da lei trabalhista, né, o programa BEM, né, que o trabalhador ele está trabalhando e recebe uma parte do salário da empresa, outra parte o governo que paga, né. Então, você modifica, você regulamenta, muda a jurisdição do país, nesse caso nosso, seria um exemplo, né, de um ambiente econômico e de uma regulamentação apropriada. Em anos recentes, as mudanças nos ambientes econômicos de alimentação, repetindo, aumentaram a importância e a complexidade das tarefas do administrador financeiro. Assim, mais perspicaz, o pessoal das lojas estão reinventando, né, vendendo internet, né, então o pessoal fala aí o novo normal, né. Como resultado, altos executivos do setor privado e do governo são provenientes da área financeira. Você pode ver que o pessoal que puxa o carro-chefe aí do país são pessoas do setor privado, executivos, que têm experiência com empresas, mas só que às vezes se decepcionam, porque acham que o governo também seria como uma empresa, né? Então, manda embora, contrata, né? Muda, reduz contratos, e no governo não é muito bem assim, né? O governo tem uma questão fortíssima que chama política, né? Então não é tão fácil assim como uma empresa que as coisas são mais objetivas, né? Mais centralizadas e as decisões são mais pontuais e executáveis. Né? No caso do governo, tem que mandar projeto, discute projeto 779 vezes,
Aí, na hora que vai executar o projeto, aí também não pode, porque tem alguma coisa ali que está falando que é inconstitucional, aí manda para o Supremo, fica a confusão danada. Até colocar em prática, né, dependendo da política social que está querendo aplicar esse recurso ou essa atitude, já passou. No caso da empresa, não. Determina aí, ó, vamos aumentar 3% a folha de pagamento dos salários. Aumenta e pronto. Vamos reduzir a produção em 10% para as máquinas. Para as máquinas. Vamos, a gente não está tendo condições de pagamento, de pagar as nossas dívidas a curto prazo. Uma das medidas é mandar 2% dos funcionários embora. Manda os funcionários embora. Não é assim, né? Então, as decisões elas são mais rápidas. E as tomadas de decisões são mais rápidas e a execução das mesmas são mais rápidas. Apesar de a função de administrador financeiro ter se tornado mais complexa, ela permanece com carreira recompensadora, viu, gente? E traz, né, a realização profissional. Por quê? Porque vamos estudar o dinheiro, né? Como gastar o dinheiro. Então, pensem bem nas profissões, vai ter aqueles que não ligam muito para a questão financeira, tudo bem. Tem aqueles que são medianos, gostam muito de dinheiro, tudo bem, né? Então, para todos os gostos, né, o dinheiro está no meio. Então, uns vão dar mais importância, outros vão dar menos importância. Não é que não está certo ou está errado, não está tudo certo. Depende do que cada um tem como objetivo da vida. Né? Então, está gritando aí, né? Estudo da circulação do dinheiro entre as pessoas, empresas e organizações de forma geral. Então, a administração financeira é o estudo da circulação do dinheiro entre as pessoas, empresas e organizações de forma geral. Então, quais são as oportunidades profissionais na administração financeira? Você tem as posições aí, né? Você tem um analista financeiro, que é o responsável pelo preparo do planejamento financeiro e orçamentário, junto com a contabilidade. Vocês viram um pouquinho de contabilidade, né? Está vendo aí o parceiro deles. A pessoa que vai usar aquelas informações, né? O balanço patrimonial, né? Vai usar aquelas informações para poder tomar decisões. Vocês têm um gerente de orçamento de capital, então, responsável pela avaliação e recomendação de propostas de investimentos, né? Então, o orçamento é o quê? Uma previsão do futuro. Olha, se eu estou querendo crescer, eu preciso de quê para poder crescer? Né? Eu preciso fazer que tipos de ampliações? Então, esse cara fica pensando nisso. Gerente de caixa, responsável por manter e controlar os saldos do caixa do dia a dia. O que adianta, gente? A gente vender o fiado, né? Como alguns falam, ou venda a prazo. Ah, eu tenho 2 milhões de venda. Ah, é? Como é que está a questão do time de recebimento? Não, esses 2 milhões, 1 milhão e 800 é para receber daqui 60, 90, 120 dias. O restante é à vista, ótimo. Só que minha dívida é 3 vezes mais do que esse montante que eu tenho para receber a curto prazo. Não, mas eu tenho um montante muito grande, né? Mas as contas são para pagar agora, né? Resumindo, você ter dinheiro no estoque e você ter uma dívida para pagar amanhã ou hoje de água e luz, adianta você ter um dinheirão parado lá no estoque, sendo que lá no caixa não tem nada, se você não pagar a conta de água e luz, vamos fechar, né? Sempre você vai chegar para ser para trás e eu tenho dinheiro, mas eu não tenho dinheiro no caixa, o dinheiro está no estoque, você esperando te passar o que no caixa não você. Quem é que vai trazer esse tipo de operação? Ninguém. Então você tem que administrar o seu dinheiro. Então, geralmente gerencia as atividades de cobrança, né? Tem que ter o carão lá de mandar e-mail para o cara que está te devendo a empresa, ameaçar, né? No sentido de
de direito, né? Eu tenho de direito de falar, olha, se você me pagar, eu vou te processar. Os desembolsos de caixa, ou seja, os pagamentos, né? De curto prazo, bem como coordenar os empréstimos, para não pegar dinheiro prestar lá no banco. Então, você tem que ter esse gerente aí que vai fazer esses controles aí de dinheiro, de cobrança, de pagamento, de previsão futura de entrada de caixa, previsão futura de saída de caixa. Esse cara aí é muito importante. Né? Você tem o gerente de fundos de pensão. Em grandes empresas, é responsável pela supervisão geral da administração, seus bens e direitos e de suas dívidas, né? Ativos, passivos, e fundo de pensão de empregados. Você tem o Previ, né? Os fundos de previdência, funcionários públicos, você tem o REI, chama postais. Então, esses fundos, o trabalhador, mensalmente, destina uma parcela do seu salário para esses fundos, visando, quando aposentar, ter um acréscimo no valor da sua aposentadoria. Beleza. E esse dinheiro que os fundos vão recebendo mensalmente, eles vão aplicando, né, em ativos, seja bolsa, seja compra de imóveis, compra de empresas, para que esses valores investidos rendam, né, tenham uma remuneração, e que eles possam, então, suportar, né, o negócio dos fundos, que é, no futuro, só ficar pagando aquele aposentado, né? Quando ele chegar, ele vai querer receber a parte dele. Você tem os analistas, né, de crédito. Então, o que esses caras fazem? Eles administram a política de crédito da empresa, através da avaliação, aqui vem, né, os analistas lá do famoso de pendura, né? Tal da compra fiado, né? Então, você tem um analista que vai analisar o perfil daquele cliente para ver se ele tem condições de pagar parcelado aquele bem que está comprado da sua empresa e que não vai comprometer a saúde financeira do próprio cliente, né? Aí ele vai fazer aquelas contas veladas, sem o cliente às vezes está sabendo, pegar informações quanto que ele ganha por mês, etc. E vai perguntar, você tem dívida, você paga aluguel, você tem menino que estuda. Então aí ele já vai ter uma noção, né? Olha, eu estou querendo comprar uma televisão de 6 mil reais. O cara ganha 2 salários mínimos, tem 3 meninos na escola. Então ali já bateu, não dá. Né? Ganha 2 salários mínimos, televisão de 6 mil. Né? Ele tem aluguel, paga aluguel, água, luz, 3 meninos na escola, uma na creche que paga também. E aí ele vai fazer uma conta bem genérica, tocante à alimentação, e vai ver que com esse salário não dá para comprar essa televisão de 3 vezes. Se a empresa não tiver uma política maior, com parcelas maiores, eles não vão aprovar o crédito para ele. E para poder não dispensá-lo de primeira, né, olha, a gente não divide não. E é só à vista. Por exemplo, 10%, o mais próximo que poderão fazer é 5% se for à vista. Então, isso é o que chega para o cliente, né, de uma forma assim, menos rústica, né? Mas por trás disso a decisão é essa que eu estou falando para vocês. Eles fazem essa análise e aqui não tem condições, mas falam para o cliente de outra forma, que não seja agressiva. Né? Ninguém pode pensar numa coisa dessa. Né? Bom, vou falar daqui das oportunidades, dos profissionais, né? A gente citou aí 5 posições, né? Que a gente acha assim, que são mais importantes, abarcam toda uma classe de oportunidades que essa área pode ofertar. É interessante a gente entender um pouquinho da evolução, né? A evolução da administração financeira, como é que ela evoluiu, né? Então, as finanças das empresas, ou seja, os recursos das empresas, em seus primórdios, eram considerados como parte do estudo da economia, não era administração, que vem descrevendo ao longo do tempo um processo consistente da evolução conceitual.
Então, até a crise de 29, vocês estudaram isso aí, né? A quebra da Bolsa de Valores, observe-se uma predominância dos aspectos externos das empresas, conhecida como a abordagem tradicional, né, o mais comum. Então, a função financeira, naquela época, centrava-se preferencialmente nos instrumentos e procedimentos de mercado, voltado à captação de recursos. Então, resumindo esse monte de palavrinha, o povo só queria saber como obter recursos. Parênteses aqui, questão de história. Você sabe como que surgiu essa noção de bolsa de valores? Surgiu lá na Inglaterra, lá nos idos de 1800, final de 1700, 1800, né, com as grandes navegações. Então, chegou num certo ponto, como que eram as grandes navegações, as grandes explorações? Elas eram financiadas pelos reinados, né? Então, o rei chamava lá, contratava um capitão lá e municiava ele de recursos para poder montar a esquadra e fazer as suas viagens exploratórias, ou até mesmo as viagens já conhecidas nos continentes, para poder trazer as riquezas daqueles continentes para lá. Isso é uma revisãozinha bem simplória da história, né? E aí chegou um momento que os reis não conseguiam financiar muitas expedições. Então aqueles capitães que ficavam fora, ou então tinham escassez de recursos para poder montar as suas esquadras, para poder fazer as suas explorações, começavam a captar recursos da seguinte forma: nos bares, né, nos pubs, etc. Eles chegavam e falavam, convidavam as pessoas que frequentavam ali, ou pessoas, os comerciantes, né, e ofertavam a eles um papel, um simples papel. E naquele papel ele se comprometia o seguinte: olha, eu comprometo, se você me prestar X libras, né, digamos assim, para eu poder comprar, para poder montar minha esquadra, né, pagar os homens, os marinheiros, né, comprar alimentação, etc, etc, do que eu conseguir trazer do continente que eu vou explorar, eu te dou em mercadoria o valor dobrado do que você está me prestando, por exemplo. Né? O simples papel, assinatura, então era muito na confiança, né? E naquela época também, a gente tem que vestir a camisa, né? Naquela época as coisas eram decididas na base da bala e da faca, né? Então, a coisa era bem... As coisas eram resolvidas, às vezes, muito no pessoal, né? Então, começou a surgir um mercadozinho, porque aí o capitão lá pegava esse recurso, montava sua esquadra e saía para viajar. Então, levava meses, até anos, né? Para ir, voltar, se é que voltava, né? Porque as caravelas eram... Tem na história aí, né, iam muitas caravelas, voltavam poucas, né, por causa dos naufrágios, aquela coisa toda. E aí, durante esse tempo, aquelas pessoas que prestaram dinheiro ficavam negociando entre elas aquele papel, entendeu? Eu pegava aquele papel, olha, eu prestei para o fulano de tal 100 libras. Você não quer comprar esse papel? Quando ele voltar, a gente não sabe o que vai dar, mas ele me prometeu me dá de mercadoria o valor de 200 libras. Então, se ele vai me dar, então eu te vendo esse papel aqui por 110 libras. Aí o outro vai, então me dá. Então, ele escrevia em cima do papel, né, passando a titularidade daquele papel para o outro. Aí surgiu o mercado de papel, né, que é o que hoje nós temos aí, mercado de ações. Seria o pontapé. Hoje, é claro que é um pouco diferente, que o papel não é mais referente a um empréstimo a receber, e sim a um pedacinho da empresa, né? Um pedacinho de uma empresa. Isso mudou um pouco, né? Me foca. Mas a transação, ela surgiu aí por volta de 1700 e pouco, 700 e tanto, virando 1800. Então, isso aí, para poder a gente, nós paramos aqui na captação de recursos, né? E continuando. As principais preocupações do administrador financeiro fixavam-se em seus vários fornecedores de recursos, tá vendo?
Um desses já contei para vocês lá de 1700 e tanto. Mas hoje nós chamaríamos de quê? Acionistas, banqueiros, investidores, de modo geral, pessoa física, né? Na década de 50, foi dada ênfase destacada aos investimentos empresariais e geração de riqueza. Neste contexto, os administradores financeiros passaram a preocupar tanto com a alocação mais eficiente de recursos, como com a seleção mais adequada de suas fontes de financiamento. Então, os eles começaram a gerar riqueza, né? E tiveram que, bom, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Vou aplicar mais, vou aplicar menos, eu vou variar as minhas fontes de financiamento, ou seja, de onde que eu estou pegando dinheiro emprestado, né? Dois importantes conceitos financeiros foram desenvolvidos nesse ambiente. Retorno do investimento, ou seja, eu compro um imóvel, quero o retorno dele. Será que vai ser um aluguel? E o custo do dinheiro. Eu peguei dinheiro emprestado para poder financiar a construção de um prédio. Quanto que me custa isso? X. Quando o prédio estiver pronto, ele vai me dar um retorno do investimento. Você faz uma continha para ver se compensa. Né? Então, entre outras palavras, a administração financeira passou a incluir em seu horizonte de estudo as questões pertinentes aos ativos, ou seja, aos bens e direitos que uma empresa tem, e passivos, as obrigações ou dívidas que a empresa tem, que vão estar tudo no plano só, que nós chamamos de balanço patrimonial, né? Balanço das empresas. Então, atenção aqui para um reforço de conceito, né? Ativo de uma empresa. O que é um ativo de uma empresa? É um conjunto de bens e direitos, né? Exemplo, caixa, estoque, contas a receber, dinheiro no banco, imóveis, veículos, etc. Passivos de uma empresa. São as minhas dívidas. São as obrigações. Por exemplo, fornecedores, empréstimos bancários, financiamentos, né? Então, eu tenho que pagar o fornecedor que me vendeu a prazo as mercadorias. Eu tenho que pagar o banco que me fez o empréstimo. Eu tenho que pagar o financiamento que eu fiz para poder financiar a compra de uma máquina. Nós temos aqui também a dinâmica das decisões financeiras. Então, o que é isso? Nós temos 4 nichos, 4 funções. Nós temos planejamento financeiro, ou seja, o que é a dinâmica, a movimentação das decisões financeiras? Como é que funciona isso aí? São as atividades empresariais que envolvem recursos, portanto, são conduzidas com a obtenção de lucro. Né? Ninguém inventa dinheiro para não ter lucro. Dentro desse ambiente empresarial, a administração financeira volta para 4 funções básicas. Quais são? Planejamento financeiro, o qual procura evidenciar a necessidade da expansão da empresa. Vamos planejar. Para crescer, eu tenho que saber também quanto que eu tenho que gastar e quanto que tem que entrar de dinheiro. Né? Eu vou fazer uma projeção do futuro. Termos de entradas e saídas de dinheiro. Eu tenho que vender X mercadorias. Para vender X mercadorias, eu tenho que comprar X mercadorias a um valor. A diferença disso aí vai me dar um lucro. Né? Controle financeiro, o qual se dedica a acompanhar e avaliar todo o desempenho financeiro da empresa. Então, nós vamos acompanhar a execução do planejamento. Você planejou receber X reais, para tanto você tem que vender X mercadorias, para tanto os custos têm que ser X. Então, você vai controlar a execução. Aí, o tempo vai passando, as operações de compra e venda vão ocorrendo e você vai acompanhando dentro do prisma de que essas operações têm um objetivo, que é atender lá, que está previsto no planejamento. Qualquer desvio, você tem que agir imediatamente, se é que dá para agir. Né? Você tem a administração dos ativos, que deve perseguir a melhor estrutura, né, em termos de risco, retorno, de investimento, proceder um gerenciamento eficiente dos seus valores. Então, um prazo bem simplesinho, né? Você vai administrar seus ativos, então você é dono de um
comércio, né, de um armarinho, né? Então, na época de Natal, compra-se muitos presentes, aquela coisa toda. Só que o seu objetivo principal é venda de material, de escola, brinquedos, etc, etc. Aí você vai encher a loja de brinquedo. Beleza. Mas se não for uma coisa planejada, tipo, como que foi o ano passado, como foi o ano retrasado, quais foram os brinquedos que mais saíram, tal, 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 você vai errar menos, né, se você tiver esse planejamento, essa administração do ativo. E aí, muitos de vocês, reparem, né, passem, tem lojinha perto da casa de vocês aí, nós estamos em maio, até hoje tem aqueles bonecão lá na lojinha lá, perto de casa, bicicleta, que é um monte de bicicleta. A próxima fase que vai produzir esses produtos só no Dia das Crianças. O Dia das Crianças está onde? Né? Lá em outubro ainda. Ou seja, você fica com aquele ativo parado desde dezembro, né? Não consegue vender durante o ano inteiro. A próxima possibilidade de vender é em outubro. E se passar de outubro, só no Natal. Então, quer dizer, aquele dinheiro ficou parado na sua empresa por um longo tempo. E por fim, você tem aí a administração de passivos, né? Administração das dívidas, que se volta para aquisição de recursos e gerenciamento dos seus valores. Então, uma coisa a gente pode ter certeza que se você deve a alguém, você não precisa muito preocupar, não, porque essa pessoa sempre vai estar te lembrando que você deve ela, né? Ah, esqueci, tem que te pagar. Mas eu não esqueci que você tem que pagar, não. Então, ao basear-se nas funções financeiras, essas 4 que nós falamos, qualquer que seja a natureza da sua atividade operacional, ou seja, se o seu negócio é uma prestação de serviços, se é, né, um salão de beleza, um escritório de advocacia, contabilidade, né, são exemplos aí de ramo de serviço, ou se você é um comércio, né, uma padaria, um restaurante, uma lanchonete, supermercado, ou uma indústria, né, será avaliado como tomar de 2 grandes decisões financeiras. Quais são? Decisão de investimento. Onde que eu vou investir meu dinheiro? Onde que eu vou aplicar os meus recursos? E decisão de financiamento. Como que eu vou captar esses recursos que eu vou investir? Tem que vir de algum lugar e ir para algum lugar. Então, eu capto e aplico. No processo de seleção das decisões financeiras, né, seja de investimento, seja de financiamento, a empresa deve definir seu objetivo a ser alcançado. Para que eu estou pegando esse financiamento? Para que eu vou fazer qual ou quais investimentos com esse dinheiro? Você tem que ter isso planejado, né, organizado. Então, a empresa deve definir seu objetivo, de maneira que essa decisão seja tomada segundo critério lógico, né, racional. A definição do seu objetivo deve ser ainda permitir que a empresa possa avaliar vários resultados provenientes das decisões tomadas. Então, em outras palavras, algumas pessoas acreditam que o objetivo da empresa é sempre aumentar o lucro, né? O gerente financeiro tomaria as ações que gerassem uma grande contribuição, né? Todo mundo quer ser mágico. Uma pergunta, por exemplo, você tem R$1 bilhão. Aí, essa empresa sua gera R$12 mil de lucro. Você tem 1 bilhão, presta atenção, você tem 1 bilhão, montou uma empresa, essa empresa começou a funcionar e ela gerou R$12 mil durante um ano. Essa empresa teve lucro? Muitos vão responder que sim e muitos vão responder que não. Tanto sim como não estão certos. Sim, por quê? Porque a resposta é objetiva. Qual foi a pergunta? A empresa que investiu 1 bilhão no negócio teve lucro de R$12 mil? Ela teve lucro? Sim. Final da minha afirmativa já é a resposta. Lucro de R$12 mil. Só que esse lucro é contábil. Bom, o pessoal que pensa que não teve lucro está pensando o seguinte: a relação do retorno versus a aplicação, né?
Quem é que aplica R$ 1 bilhão, seja no investimento que for, para ter R$ 12.000 de retorno? Né? Não vai. Então, por isso que quem respondeu ou pensou em falar que não teve lucro, está certo, porque avaliou o sentido de retorno, né? Do investimento que foi feito. Para alcançar essa meta, o gerente financeiro tomaria as ações que gerassem uma grande contribuição esperada para o total dos lucros da empresa. Né? Para cada alternativa considerada, o gerente financeiro seleciona a que melhor, né, vai dar resultado. Então, entende-se que as empresas são o principal centro de absorção de recursos para a realização de investimentos produtivos. Uma economia saudável e com crescimento sustentável, né, fica aqui igual o voo da galinha, né, depende das melhores decisões financeiras das empresas quanto à gestão dos recursos obtidos. Gerenciar os financiamentos concomitantemente com os investimentos. Então, eu vou pegar recursos de qual forma, em quais condições, e vou aplicar esse recurso de que forma, em que projetos. E por fim, gente, né, nós vamos dar aqui um exemplo, né, de uma estrutura dentro de uma empresa, né, dentro de uma organização, como funcionam as áreas que estão atreladas à área de finanças. Né? Então, olha só, você tem uma estrutura organizacional na área de finanças. Então, o administrador financeiro recebe o apoio técnico de profissionais especializados em tesouraria e controladoria. Então, os executivos responsáveis por essas duas áreas recebem o título de tesoureiro ou gerente financeiro, tá? Então, aquele que o tesouro, né? Ou tomar conta das riquezas, né? Esse termo aí é muito antigo. E controller ou contador, respectivamente. Então, segue aí um modelo tradicional, né? Aqui o fluxo aqui, então, a área de finanças. Então, você tem dois segmentos na área de finanças. Você tem a árvore, que é chefiada pela tesouraria, e você tem uma árvore chefiada por controladoria. Então, no segmento tesouraria, você tem aquele profissional que vai gerenciar o caixa, ou seja, os recebimentos de valores oriundos da venda dos produtos, dos serviços, os pagamentos inerentes que a empresa tem que fazer e as cobranças. Logo abaixo você tem os créditos e contas a receber, ou seja, aqui nesse setor estão os profissionais que vão planejar, né, elaborar as políticas de crédito, ou seja, né, como que a análise de crédito, né, pegar o cliente, como é que eu posso trabalhar em termos de financiá-lo, né, ou seja, se ele vai comprar uma mercadoria, ele pode pagar quantas vezes, né, pode ter desconto, o que for. E contas a receber, que é o controle aí da turma que vai te dever ao longo do prazo. Você tem também no setor inverso do contas a receber, ou seja, o contas a pagar, né? Se no bloco anterior é onde fica a turma que vai ficar preocupada em receber os haveres, né? Os valores que ela compactou com o cliente, dando-me um prazo para pagamento, aqui eu tenho que pagar os meus fornecedores, os meus funcionários e por aí vai. E o planejamento financeiro, né? Nós vamos fazer aí, esse segmento aqui, ele vai fazer um planejamento financeiro, as grandes captações de recursos, né? O relacionamento com os bancos, né? Pegar as melhores linhas de crédito, né? Para tanto, tem que ter um planejamento. O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Também. Aqui. Na outra árvore, você tem aí a controladoria. Então, controller, né? Foi
foi quem assistiu aquele filme do Al Capone, vocês não tinham nascido, nem eu também tinha nascido, né? Na década de 50 aí, não existiu praticamente, na década de 50 não, um pouco menos, década de 40, ainda não existia os grandes ilicitudes, né, de contrabandos, etc. Ou seja, ainda não tinha aí o tráfico de droga, tráfico de cocaína, morfina, as bifetaminas, ainda não se conhecia isso, é muito recente. O que se tinha era no Oriente, né, a papoula lá, né, fazia o ópio, mas isso era muito centralizado, ninguém, não era nada criminalizado, não tinha a conotação social que tem hoje. Então, naquela época, as grandes contravenções, né, digamos assim, era o quê? Como lá para os Estados Unidos, era o tráfico de arma e venda de bebida, de uísque, principalmente, falsificado. Para você ver, né? Hoje é o quê? Maconha, cocaína, né? A arma também continua, né? Naquela época não existia, não era isso. Então as pessoas se matavam, do mesmo jeito que é para as drogas hoje, era naquela época. E aí tinha lá nos Estados Unidos tinha uma pessoa chamada Al Capone, então ele era um gangster, né? O chefão, matava a doidada, a turma dele, né? As gangues, aquela coisa toda, tudo envolvendo essas ilicitudes aí, tráfico de armas principalmente e de bebida, né? Então, subornava a polícia, aquela coisa toda. Tá. Só que não pegava ele de jeito nenhum. Ele sempre na sociedade, fazendo caridade, todo mundo sabia que ele não valia nada, não tinha prova. O que eles fizeram? Pegaram o controller dele, prenderam, apertaram ele, entregou o livro da contabilidade para a polícia. Pronto. Ali tinha tudo. As parcelas de suborno para juiz, para governador, para polícia, para todo mundo. Aí foi aquela farra em termos de prisão. Prenderam ele. Não, ele foi julgado, condenado e morreu na cadeia. Mas ele não conseguiu provar os assassinatos em massa que ele fazia, né, a banda dele, etc. Ele não foi condenado por isso. Todo mundo sabia. Mas ele foi condenado pelos números, né, pela movimentação financeira e através do controle, do contador dele. Então, dentro dessa controladoria, né, vocês verem que o computador é a chave, é a pessoa fiável, né? Agora estou falando do lado bom, né, gente? Isso aí é o lado podre, né? Mas o contador, ele é o braço direito de qualquer organização, a pessoa de confiança, né? Sabe de tudo que acontece na empresa e, portanto, tem a obrigação de orientar os seus gestores para que não façam, não tomem decisões ilícitas, né? Então, você tem a contabilidade financeira, que é eu, né, onde que vocês aprenderam um pouco comigo aí nas noções básicas de contabilidade, ativo, passivo, fazer o balançozinho. A contabilidade gerencial, que infelizmente vocês não tiveram oportunidade, mas é você trabalhar esses números, analisá-los, né, tentar fazer projeções. Orçamentos, ou seja, fazer previsões para o futuro, né, vamos construir uma nova indústria, para construir uma nova indústria, nós vamos ter que gastar isso, aquilo, aquilo outro, contratar X pessoas, cada pessoa vai ganhar X salário por um montante de recursos destinado à folha. É só multiplicar a unidade pelos valores unitários, a quantidade de funcionários, aí você chega um montante e por aí vai. Você tem a administração de tributos, um setor que vai, né, ter um relacionamento com o nosso sócio, que não faz nada, né? Sócio oculto, aquele sócio que a gente chama de tal de governo, né? O governo é sócio tanto das pessoas físicas como jurídicas e que não faz nada, só fica esperando o quinhão dele, né? Do seu suor, do seu provento. Estou exagerando, tá, gente? E você tem um sistema de informação. Então, a controladoria, ela também vai gerar informações para todo o corpo gestor da empresa. Então, o dono lá quer, olha, eu quero um relatório, o que a empresa contribuiu para a sociedade durante esse ano, né?
Aí tem lá, então a controladoria vai fazer lá um levantamento, ver o que a empresa, por exemplo, doou para a comunidade, né? Agora a gente está tendo muito disso, né? As empresas doando, né? Respiradores, chama bala mesmo, né? Nome esquisito, mas é isso mesmo. Bala de oxigênio, respiradores, bala de oxigênio, oxímetros, etc. Isso aqui para poder a gente aproveitar o momento que nós estamos vivendo, né? Da pandemia. Então, gente, basicamente, o tesoureiro é responsável pelo planejamento, controle e movimentação do dinheiro da empresa. E o controle? O controle é o responsável pelo planejamento, controle e análise das operações de investimento. Né? Então, cada um fica aí no seu quadrado. Aqui nós vamos parar. Então, o nosso ponto dessa semana é até aqui. Beleza? Vocês têm alguma dúvida? Professor, Pois não. é que você falou do eixo da tesouraria e, nossa, você acabou de falar, eu estava com o questionário aberto aqui na questão que tem da tesouraria. Só que eu acho que a única que se enquadrou no que você falou é uma questão que fala da contabilidade financeira, porque tesouraria mexe com o financeiro, não é? Isso. Com o dinheiro. Aí, tipo assim, é porque o que você falou não tem nas opções, mas essa é a única que se enquadrou. Aham. Ela tá certa ou não? Não, porque você está falando a questão da avaliação, é isso que você está falando? Isso, é. Aí eu não lembro de qual que está perguntando. Não, é porque fala, tipo, de acordo com o modelo da estrutura organizacional da área de finanças, faz parte do eixo da tesouraria. Para mim, é o que tem relação com o financeiro, né? Isso. Agora entendi. Exatamente. É exatamente isso? Ah, então tá bom. Eu tava com medo de ter feito um raciocínio errado. Obrigada. De nada. Mais alguém, gente? Estou à disposição. Tudo ok? Acho que sim, professor. Então, se não há dúvida, há dívidas, né, gente? Então, mãos à obra. Quem já fez, né? A Letícia que estava falando aí, né, Letícia? A Letícia já está fazendo, né? Ou já fez, não sei. Mas. Eu abri o meu aqui, deixei ele aberto aqui durante a aula. Pré-acompanhando. Você não é esperta, não, né? Vai Espertinha. ajudando, né? Uai, tá certo, tá certo. Resolver de uma vez, né, Letícia? Já fica livre. Uai, é isso aí, tem que aproveitar o tempo. Garoto esperto. Muito bom. Então tá, gente. Então fica assim. Eu espero vocês então na próxima semana, tá bom? Tchau, professor. Obrigada. Tchau, fique com Deus, todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, Tchau, professor. professor. Obrigada. Com Deus aí, todo mundo. Se cuidem.